Despertar Podcast. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre espiritismo, levar essa grande doutrina espírita para todo mundo. E hoje nós temos aqui 3 convidados especiais: Marcos Ribeiro, Vitor Hugo e Pedro Resgala. Nós vamos conversar hoje sobre Jesus, Evangelho e muito Espiritismo. Que coisa boa esse pessoal aqui na nossa casa. Só isso hoje, hein? Que beleza. Bem-vindo, Marquinhos. Pode chamar de Marquinhos, Oh, né? por favor, com certeza. Vitor Hugo! Saudade, meu Segunda irmão. vez, né, o Vitor Hugo já Vitor conosco. Hugo é essa figurinha carimbada Já nossa. de casa, hein? De casa, já. E o Pedro, né, Pedrão? Nossa, Já é uma vontade de muito tempo da gente se encontrar e fazer o programa. E tivemos aqui a graça de vir essa turma toda. Olha que beleza. Muito bom. Fala um pouquinho do seu trabalho, cada um se apresenta aí, fique à vontade. Legal. Bom, eu acho que a gente está aqui refletindo um pouquinho do que a gente já é, né? A gente partiu da ideia de juntar a nossa amizade, essa necessidade de um com o outro, de compartilhar a vida e compartilhar os desafios, para a gente pudesse caminhar e buscando Jesus em conjunto, né? E nisso surgiu, né, o Evangelho com Amigos e essa parceria dos 3. E a partir disso a gente tem buscado não só levar as nossas dificuldades, as nossas questões para compartilhar junto, mas buscando sempre ali em Jesus como referência. Então essa amizade vem se fortalecendo aí a cada dia, né, com projetos, com trabalho, e a gente vem crescendo muito com isso. Pessoalmente, eu venho de família espírita, sou natural de Araxá, né, uma terra que tem muito vínculo aí com Uberaba, Sacramento, né? Tive toda a minha trajetória nas CEONGs e nos EMEGs, inicialmente aqui no Centro-Oeste, depois lá no próprio Triângulo Mineiro, e criei minha trajetória aí dentro do movimento espírita, e hoje estou aí junto da Associação Médico Espírita de São Paulo, né? Estou como psiquiatra lá, e faz parte aí da minha trajetória também, da minha experiência de vida. Mas eu falo que a minha principal apresentação é ser amigo do Vitor Hugo e do Pedro, né? Que hoje são, assim, uma base importante aí na minha caminhada. Então, se eu pudesse me apresentar em poucas palavras, é amigo do Vitor Hugo e do Pedro. Chique demais. A resposta. Aí é outro nível, né, rapaz? Eu sou... Puxa mais um pouquinho. Eu tenho que Nós aprender. colocamos o Vitor Hugo no meio aí, ó. É. Daí isso. É porque eu vim de camiseta diferente É. e eles já me recriminaram Nossa, ardentemente. tá Falei, vendo? não, eu vou ficar no meio para manter o layout bonitinho e tal. Mas eu sou o Vitor, vim também de família espírita, desde pequeno, participando de evangelização, mocidade. E aos pouquinhos a vida foi trazendo responsabilidades. Atualmente estou em Juiz de Fora, faço parte da FEAC, da mocidade de lá. Também trabalho no Fé e Caridade, uma outra instituição espírita, faço parte do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa, e a gente tem a gente coordena um núcleo desse, mas a alegria de estar tanto no movimento quanto aqui hoje é estar entre amigos. Então, eu poderia resumir a minha apresentação também, que eu sou amigo do amigãozão e do irmãozão. Assim, para mim uma honra, um privilégio, uma alegria dividir essa mesa aqui junto com vocês para a gente poder prosear um tiquinho. Obrigado, meu irmão. Pedro, Maravilha. fica à vontade aí. Partilhar, né? Esse verbo, ele assim, define a gente de uma forma muito bonita, né? Desde o início do Evangelho com Amigos, né? Mas interessante que a minha virada de chave é recente, apesar de eu ser, né, também de berço espírita. Foi 2023 que a vida aproximou esse camarada aqui de mim. Vir a ser 2023, tema perdão, né, se eu não me engano. E foi muito bacana, assim, porque eu tava lá, meio que... Minha mãe falou assim, vamos, não tô fazendo nada. Você quer ir? Você quer ir? Vai. Aí eu falei assim, tá, eu vou. E assim, era aquele praticante de... Pô, só tá presente no centro espírita na segunda, e é isso aí, enfim. Aí teve o chamado. E aí teve, como se diz, um despertar, né? Mas eu acho que eu nem posso falar um despertar total ainda, né? Tô nesse processo de estar despertando. Que aí esse cara aqui, o amigãozão, esse apelido já surgiu lá, me deu umas cutucadas, sabe? Harmoniosa, talvez intuído, porque ele tem mais intimidade com o meu mentor que eu. E aí estamos aí, assim, graças a Deus, sou muito grato pela
trajetória que a vida vem trazendo, assim, pro meu coração. Frequento lá em BH o Thiago Maior, Cenáculo Sim. Espírita Thiago Maior. Uhum. Fiquei um tempo aí na coordenação da mocidade, né? Aí devido a compromissos e responsabilidades da vida, precisei sair dessa responsabilidade, mas estou presente. Participo da Associação Médico Espírita também e estamos aí com esse projeto maravilhoso e amigo do Amigãozão e do Marquinhos. É isso aí, show de bola. Muito bem, galera. Então, cada um tem os seus projetos individuais, né? Eu sei que é uma caminhada, né? A gente vem, nessa caminhada a gente encontra os amigos, que é a mesma coisa que aconteceu comigo e com o Luiz. É bem semelhante, a gente também se encontrou, foi no meio do caminho. A gente se conhecia antes, mas não para esse propósito, né? Então, eu acho que eu entendo perfeitamente o que vocês falam, né? E hoje, então, vocês estão com esse projeto que é o Evangelho com Amigos. Quem gostaria de falar um pouquinho da gente, pra gente, como surgiu, acho que vocês já comentaram aí, né? Mas, assim, o que é o Evangelho com Amigos? Eu vou começar dizendo, só porque é uma coisa que eu sempre digo em toda abertura do Evangelho com Amigos, porque eu acho pra mim sempre resume, eu falo assim, olha, eu vou falar isso até o final da encarnação, né? Porque é isso, assim, a imagem que a gente tem, né, do Evangelho com Amigos, se a gente pudesse traduzir numa imagem, é como se fosse uma grande mesa onde a gente pode sentar e compartilhar a vida. É como se a gente chamasse Jesus para sentar com a gente numa mesa, nesse estilo bem mineiro nosso, com um pão de queijo, um cafezinho, uma broa, uma caçarola que o Vitor descobriu agora o que é. Provou pela primeira vez. Ó, o pessoal, caçarola do Córrego Fundo. É, não é qualquer caçarola, qualquer não. uma, não. É especial, assim, provou pela primeira vez. E ali a gente tem essa oportunidade da gente compartilhar a nossa intimidade uns com os outros e com Jesus, né? Então é um lugar onde a gente busca expor as nossas vulnerabilidades, expor também as nossas dificuldades e assim a gente buscar em Jesus uma referência, né? Tem até uma pergunta que a gente vai se fazendo assim durante a semana que a gente... aqui a gente vai falar domingo. A gente não programa muito não, sabe? E aí durante a semana a gente vira no grupo, nós três, e pergunta assim, o que Jesus tá falando com você essa semana aí, né? Legal. Aí um vira pro outro e fala assim, nossa, essa semana esse negócio aqui me pegou de um jeito, foi tão difícil a situação, vamos falar disso. E aí a gente escolhe isso e lá a gente vai refletir, buscar os referenciais em Jesus, na doutrina espírita, e ali a gente pode compartilhar um pouco das dificuldades e buscar aí o consolo naquele que consola a todos, né? Que é Jesus. É um pouquinho disso aí. Maravilhoso. Quer falar, Amigãozão? Não, conta aí, porque assim, teve o início do início, né? Isso. É, Que é um trem incrível. Deus foi maravilhoso. fala mais perto do microfone. Obrigado. Desculpa. Mas... Você é novo, já É. Não, pois é. Daqui uns 10 minutos já acostumou. Beleza. Mas é porque acho que toda tarefa que a gente começa nunca é tipo assim, olha, e nós vamos começar com a tarefa e a gente vai fazer ela durante tanto tempo. Normalmente, Não tem uma fórmula, não é normalmente o projeto humano, né, dessas atividades, ele não surge aqui para nós de uma forma assim tão estabelecida. Às vezes ele acontece. É uma coisa, um sentimento que surge, um anseio que vem no coração. E aí as coisas parecem que vão casando. Chega uma pessoa, aproxima alguém, e aí quando a gente menos percebe, a costura tá feita. E a gente achava que tinha uma ideia, mas a espiritualidade já estava comunicando uma direção. Então acho que o Amigãozão é melhor para contar disso, né? Porque foi casando sentimentos partilhados até o negócio acontecer de forma natural, porque não teve tipo assim, nossa, agora vai ser assim. Foi, uai, parece que tá acontecendo. Está acontecendo, exato. Bacana. Foi muito interessante mesmo, assim. Eu já, né, desde essa virada de chave, eu sempre fui com a música. Só que assim, era só a música, eu não falava, não fazia nada. Então, eu comecei a criar coragem lá no início, graças a ele, de abrir uma live no Instagram e só cantar. Sim. Música de tudo, evangélica, espírita, algumas músicas... Inclusive, eu vou te que não- agradecer, porque você coloca as músicas lá, né? Isso, tem que né, colocar. E eu vou e pego. Baixo, Eu vou e pego. Inclusive, a gente tem uma playlist, né, em conjunto, depois eu te mando o link. Tá, oba, quero. E aí, tinha ficado um tempo sem fazer, em 2024. Nossa, já tem tempo, hein? Meu Deus, 2024, fiquei um tempo sem fazer. Aí teve um dia, tava todo mundo lá em casa no meu apartamento, meu pai, minha mãe, minha irmã. Aí me veio, assim, o coração de
abrir uma live. Só que eu falei assim, não, dessa vez eu vou fazer um evangelho. Era domingo? Ou era um sábado? Não lembro. Não, domingo. Era um domingo mesmo. Domingo à noite. Aí eu falei, só que dessa vez eu vou fazer um evangelho. Vou falar. Eu já tinha participado de alguns compromissos, algumas palestras com o Vitor. Eu falei, vou falar um pouquinho, vou refletir um pouquinho. Com o amigãozão, desculpa. É isso aí. Aí foi. Aí eu entrei, já tinha cantado a música e tal. Aí quando vê, o Marquinhos entrou. Aí eu falei assim, vou chamar. Me veio assim, vou chamar o Marquinhos pra entrar. Aí ele entrou online. Aí depois entrou o amigãozão. Pouco Pronto. tempo depois, eu falei assim, vou chamar também, não quero nem saber. Mas eu entrar E aí entrou. E aí aconteceu, assim, a gente fez o evangelho. Aí acabou que no final, não sei se foi o amigãozão ou se foi o Marquinhos que falou assim, acho que dá pra gente repetir semana que vem, né? Aí eu falei assim, Legal. eu tô dentro, se quiser fazer todo domingo eu topo. E aí começou assim, né? Aí surgiu o Evangelho com Amigos. A gente ficou um tempo no Instagram e depois a gente entrou em contato com o tio Rubens, né? Da Web Rádio Sim. Fraternidade. Bacana. Pra dar um suporte, né? Uma estrutura pra gente conseguir transmitir no YouTube, porque o Instagram tinha as limitações, enfim. E aí foi surgindo, né? Várias coisas. Aí só, assim, um adendo, assim, um extra, assim, né? Que aí passou pouco tempo, a gente conversou como que essa estrutura espiritual foi importante para isso acontecer. E aí os meninos me contaram que eles tiveram também um momento um tempo antes, que o Vitor ficou na casa do Marquinhos, que ele estava indo para Moçambique? Tava voltando. Voltando de Moçambique. Voltando de Moçambique. Isso. E aí o Marquinhos, você quer falar isso, amigo? É porque as coisas foram sendo costuradas, né? O Vitor tava voltando de Moçambique com uma grande amiga minha, que eu conheci quando eu morava em Uberaba, né? Antes de começar a fazer medicina e tal. E eu já conheci o Vitor de longe, assim, da internet. E aí essa amiga falou, posso ficar aí na sua casa, que eu vou tarde em Guarulhos e tal. Eu falei, pode, mas eu vou levar o Vitor comigo. Falei, tá Não bom. é só eu, né? Não tem problema não, manda Levar ver. um amigão Pode também. chegar, E aí o Vitor Hugo chegou, quando eu falei com ele, eu falei, Vitor, eu preciso falar um negócio com você. Eu falei com ele. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer alguma coisa juntos, né? Eu tinha isso muito claro pra mim, de que a gente ia, de alguma forma, se encontrar e trazer alguma coisa voltado pro jovem, né? E que eu sentia que esse era um compromisso nosso, assim, de ocupar esse lugar também da juventude, né? De falar de Jesus, falar do espiritismo e abrir essas portas para que mais jovens chegavam. Eu falei, olha, não sei o que é, tá tranquilo, tô jogando aqui pro universo, mas a gente vai fazer alguma coisa junto, tenho certeza, não sei em que momento. E aí as coisas, daí, sei lá, muito tempo depois, né? Talvez aí mais de um... Isso foi julho, né? Que ele tava lá, na sua por aí. casa? E aí logo depois as coisas foram caminhando aí, como o Pedro foi falando. Naturalmente. Naturalmente. Aí Bacana. surgiu o projeto dos amigos, né? Que hoje, na verdade, o Evangelho, ele é uma camada, né, do projeto dos amigos, mas estamos aí nessa construção. Quer dizer que ainda tem projetos que vêm por aí. Tem. Aí, gente, ó, tá vendo? Na Vem área mais coisa aí. social, vocês fazem alguma coisa, assim, dentro desse movimento? Do projeto, pros Sim, amigos? do projeto. Ainda não. Acho que todos nós atuamos individualmente, né? Temos nossos vínculos aí de assistência, né? Mas do projeto especificamente, voltado para uma assistência direta, ainda não, né? A gente está mais na parte de conversas, né? Na parte de reflexões. Mas todos nós temos aí as nossas atividades assistenciais específicas, né? Falando da minha, eu atuo lá em São Paulo. E aí tem a creche lá do Alvorecer, que é fundada lá em Diadema. Uma instituição que foi fundada pela doutora Marlene Nobre. Lá a gente tem um ambulatório social, né? Então lá, pelo menos uma vez por mês, a gente tem um atendimento médico gratuito para a população ali da comunidade e fora as outras atividades assistenciais do centro também, né? Então a gente tem os nossos vínculos e eu acho que isso é uma coisa assim que a gente não abre mão, assim, né? Como um lugar de sustentação mesmo, como a caridade faz, né? Fala aí, do que vocês estão fazendo. Vocês não me passam vergonha, não. Pois é, nesse momento eu acho que um dos setores de ação que Jesus me convidou a atuar foi com as pessoas em situação de rua. Sim. E aí, se antes, por exemplo, em Uberlândia, estava muito mais ativo em atividades específicas. Aí agora, Jesus está me ajudando a compreender outro campo de lições. Então, todo dia que eu vou para academia, e eu tenho ido todo dia,
Não sei Tá se dá pra fortinho, tá perceber. fortinho. Ah, meu Deus do Tá céu. fortinho, tá Ele não podia perder essa oportunidade. Ah, não. Podia pular isso aí, não? Corta, gente, corta. Dá pra editar essa parte. tá dando pra notar, viu? Tá dando- tá tá. dando resultado. Mas- Ele diminuiu o tamanho das blusas. Não sei o que foi, mas tá diferente. Tudo bem, passou já. Mas aí a gente tem muitos irmãozinhos ali que ficam no entorno da academia. E aí é um dos instantes de aprendizagem, porque tem que trincar o corpo e trincar a alma. E aí poder estar presente com eles tem sido assim uma alegria muito boa de levar um cafezinho, pãozinho de queijo, Ah, que legal. um salgado, uma coquinha. É muito bom. Poder partilhar. Então, essa tem sido umas atividades e no lar dos idosos, né? A visita que tem procurado fazer e que tem sido um combustível Importante. extraordinário. Bacana demais. BH também, essa principal questão aí do que me movimenta lá é o Fraternidade Sem Fronteiras de Rua, né? Que é também com a população, né, em situação de rua. Fraternidade na rua, né? Isso, Fala. exatamente. Lá em BH é o grupo Somos Todos Irmãos que tomou essa iniciativa e eles associaram a Fraternidade Sem Fronteiras. Esse é um trabalho maravilhoso que eles fazem lá. E recentemente eu comecei já, mas me organizando melhor para conseguir realizar atendimentos na sede deles lá para atendimento médico para o pessoal da situação de rua. Então, assim, a gente vai, né? Vai tentando, se esforçando. Naturalmente. É. As coisas vão acontecendo. igual E vocês já falaram. nesse trabalho lá em Belo Horizonte, como é que vocês fazem para poder falar de Jesus para essa população, vamos dizer assim? Para esse pessoal que é muito sofrido. Mas, Como é, cara, como é assim, que são as abordagens? isso é interessante, né? Porque às vezes a gente vem na cabeça, assim, pelo menos vinha na minha. O pessoal tá passando por uma situação tão difícil. Será que eles realmente pensam em Deus, assim? Como é que é isso, Boa. né? Aí eu ficava com isso na cabeça. Onde Às tá vezes, Deus nessa história, porque né? na minha cabeça eles devem ficar assim, poxa, mas Deus me abandonou, que é o que a gente realmente escuta em muitos casos. Mas convivendo ali com o meio, independente da situação que ele realmente se encontra, com dependência, com o que for, assim, é impressionante. Não sei se é algo ali, não posso falar se é um geral para todos, mas Deus, É presente. nem que seja nas palavras dele, sabe? Tá presente, né? E aí parece que torna ainda mais angustiante, porque é tipo assim, pô, eu tô vendo aqui a âncora na minha frente, mas não dou conta. O que é que tá aprendendo? E aí a evangelização, que a gente chama lá, entra mais nisso aí, do tipo, pô, vamos fazer assim agora Vamos aqui, ó. destravar, né? Pronto, você e Deus, acabou. Sabe? Então, assim, eu senti isso, né? Foi uma percepção minha, do tipo, não, Deus tá, nem que seja nas palavras, sabe? Mas cada um ali com a sua dificuldade, né? E aí eu acho que o papel seria mais esse de o que a gente pode fazer para aproximar, né? Estou aqui. Exato. E isso, de certa forma, me faz lembrar uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, que é a passagem de Emaús, quando Jesus tinha desencarnado e tal, tinha ido de arrasta. Ele foi... Essa foi boa, guarda essa pra mim. ele foi peregrinar, né? Começou a aparecer pra galera e tal. Não deu um gosto. É gosto que fala? Não sei o que você quer falar, mas deve ser. Deu um gosto. Tá precisando falar o que não deve. Um fantasminha ali. Não, ele não deu. Ele foi presente. Sim. Tipo assim, não sumiu. Entendi. Pelo amor de Deus, não vai atrapalhar o meu esquema aqui, não. Aí ele apareceu pros dois e tal, e ele começou a fazer uma palestra. Porque eles estavam meio tristes, os dois, né, discípulos estavam meio tristes porque ele tinha... O Messias tinha partido e eles não estavam entendendo nada e tal, estava confuso. E aí Jesus começou, materializado ali, diferente, começou a fazer uma palestra, mas eles Estavam longe, né? não entenderam muita coisa, estavam meio perdidos. Eu acho que no trabalho de rua, a evangelização, quando você tenta falar alguma coisa, faz sentido, tem o seu lugar, porque, por exemplo, os discípulos sentiam um quentinho no coração
tava um trem diferente. É. Tava um trem diferente. Mas não era aquela coisa ainda. Não foi a virada de chave, não foi a palavra. Aí, beleza. Jesus estava lá, palestrinha e tudo. Aí ele ia partir para um determinado lugar. Tá bonita a história, tá bonita a história, vai lá. Ok. Aí ele ia já partir, ia despedir e tal. Beleza. Os discípulos falam, não, olha, vem com a gente. No momento que Jesus aceita o convite, entra na casa, tá na hora de quê? Dá uma jantada ali. Isso, todo mundo é filho de Deus, vamos comer. Vamos. Já era Vamos final do dia, vamos jantar. Andou bastante, né? Porque de Jerusalém a Emaús dá uma caminhadinha boa, né? Tá pago, como é que chama? A caminhada, né? O running ali. O cardio tava feito. Aí beleza, chegou lá, Jesus se dispôs a partir o pão. E no momento que ele parte o pão, os olhos deles se abrem e eles se dão conta com quem eles estavam falando. Eu acho que no trabalho de rua isso é uma coisa impressionante. Porque às vezes você vai falar muitas coisas, mas é quando você parte o pão, quando você entrega alguma coisa. Porque o que é partir o pão? O outro vai comer daquilo que você também vai comer. E eu acho que você dá você dignificar a companhia do outro a esse nível é uma coisa extraordinária. Porque quando você trata o outro como humano, ele se sente diferente. Os olhos dele se abrem. Alguma coisa assim extraordinária acontece. Enxergou, né? Isso. É o você olhar no olho, é o você abraçar, é o você cumprimentar, porque tem coisas que as pessoas em situação de rua já nem esperam mais. Que é tipo assim, olha, eu tô te pedindo dinheiro, se você puder ou alguma coisa, me ajuda. Mas é tipo assim, ok, vamos ver se vai dar. Mas quando alguém está presente, alguém parte o pão, é diferente. Então, no trabalho de rua, acho que esse é um ponto assim bem interessante da gente notar. Eu queria fazer uma pergunta exatamente nesse sentido aí. Porque quando você parte para a rua para fazer uma assistência material, então você vai levar ali uma sopa, vai levar uma comida, eles sempre estão esperando. Porque eles sabem que hoje o oferecimento de alimento, né, acontece mais. Mas o oferecimento do evangelho, da conversa, desse partilhar que o Vitor falou aí, ele não acontece todo dia. E quando acontece, tipo assim, existe essa meio que surpresa, mas, sabe, porque é sobrevivência. Sobrevivência. Todo dia eles têm que sobreviver. E esse trabalho realmente ele é muito desafiador e tem experiências muito bacanas, né, nesse sentido aí. Qual seria, talvez, aí uma experiência que vocês poderiam relatar nesse sentido? A pessoa vai levar, está esperando o pão, mas está trazendo um alimento espiritual aí. Tem uma experiência que vocês gostariam de... Eu acho que eu tenho duas que me marcaram muito, assim, do ponto de vista pessoal. Assim. Primeiro, de uma dificuldade pessoal. Eu lembro, quando eu comecei a fazer esse trabalho de rua, eu estava morando em Uberaba, tem um tempo já. E era uma atividade que eu Só tinha... para me entender, você mora em São Paulo e você faz esse trabalho em São Paulo, cada um num lugar? É assim? cada um num lugar. Ah, tá. Beleza. Então, o Vitor tá em Juiz de Fora, eu em São Paulo e o Pedro em Belo Horizonte. Da Fraternidade Sem Fronteira ou tem outras? Eu tô vinculado à Fraternidade em São Paulo também e o Vitor tá mais autônomo, né? Isso. Tá. Aonde me levar, eu tô indo. Autônomo. Carreira solo, Ele é carreira itinerante, solo. nada itinerante. Carreira solo. Itinerante. Mas eu lembro, assim, de uma situação que me marcou muito, porque eu tinha muita dificuldade no início desse trabalho, porque eu tinha uma dificuldade de me aproximar. Não era natural pra mim ali, abraçar, estar junto. Eu ficava com muito medo, inseguro, né? Mas me incomodava. Então eu sempre voltava e falava assim, caramba, por que eu não consigo fazer isso assim, tranquilo, né? E eu falava, mas eu vou de novo. Aí eu ia de novo. Falei, não consigo, não vou de novo. Falei, eu não vou desistir de jeito nenhum. E aí, com o tempo, isso foi ficando mais natural pra mim. E eu fui ficando mais à vontade. Até que numa situação específica, nesse trabalho com a fraternidade, eu tava lá com uma pessoa em situação de rua e eu ofereci a comida ali e ela não quis, né? O que acontece? Às vezes a pessoa não quer, não aceita e tal. Eu falei, mas o que eu vou fazer, né? Eu tô aqui com a comida, o que eu vou oferecer nesse momento? Eu falei assim, aí veio aquela vozinha na cabeça assim, só senta e fica aqui.
Né? E o que eu fiz foi isso, olha, eu perguntei, posso sentar aqui do seu lado? Eu sentei e fiquei parado. Falei assim, eu vou ficar aqui, presente, do lado dela. Só isso que eu posso fazer e aqui na minha cabeça eu vou estar orando. E ele passou 1 minutinho, passou 2 minutinhos, quando eu vi, a pessoa começou a puxar papo comigo, né? Aí ele mesmo foi puxando. Ah, o que você faz? Você vem aqui? E aí a conversa foi acontecendo de um jeito que ele foi se abrindo da história de vida dele, né? E aí eu consegui ver o quanto havia uma necessidade de falar sobre tudo que ele vivia, e era uma história de muita dor, de muita luta, e ele conseguiu sentir a intimidade, mas eu percebi que ele só conseguiu fazer isso porque ele me sentiu que eu estava ali presente pra ele, né? De fato presente. Eu não tava com pressa, eu não tava correndo, eu não tava ali só querendo entregar Você comida estava e ali. saber ir pro outro, Você estava ali, E ele né? percebeu essa autenticidade ali naquele momento, né? E começou a falar. E aí ele conseguiu, assim, trazer, e depois disso a gente desenvolveu uma relação. Toda vez que eu ia lá, ele, cadê o Marcos? Eu falava, o Fábio tá lá. Eu já ia lá, a gente conversava, e aí passou a ser uma referência, né? Então eu acho que Jesus vai se colocando nesse lugar. Quando o Vitor traz do pão, eu acho que o pão aí tem um símbolo que é não só do pão material, né? Esse símbolo da troca do alimento, daquilo que sustenta, daquilo que nutre. E muitas vezes o que vai nutrir e alimentar nas situações é o afeto, né? É a presença. É legal porque a questão do pão, da partilha, o que o Vitor falou, normalmente a pessoa, acho que o Pedro também falou, a pessoa pede, né? Vai pedir um dinheiro, pedir uma coisa. Agora, quando você oferece sem o pedido, essa é a partilha verdadeira. Que a pessoa não está esperando aquilo ali, né? Eu acho que é aí que a pessoa percebe que ela está sendo vista. né? Exatamente. Ora, ele me viu aqui, né? Isso é importante. E pegando um gancho aí também, eu sei exatamente o que você está falando, porque eu sou plantonista do SOS Press, ligado lá no Camilo Chaves, de BH. E eu vejo muito isso aí. Às vezes a pessoa liga e a gente fala, alô, né, tal, não sei o quê, e de lá não fala nada. Então você vai dando tempo pra pessoa e de repente você começa a ver que vem uma vozinha ali e tal. E na hora que a pessoa começa, aí ela não para mais. No final das contas, você não falou nada. E a pessoa fala assim, nossa, foi muito bom conversar com você. Foi ótimo. Valeu. Quer dizer, ela falou, né, descarregou aquilo que estava cheio o coração, né, e fica mais leve. Eu acho que essa questão é muito importante, a gente levar essa leveza, né, para essa pessoa que às vezes tem uma vida tão pesada, né, tão na sombra, né, levar a luz, né. E dá pra dizer, assim, que é um tema até que a gente reflete muito, né, entre nós, que esse processo de apresentar não, porque acaba que Deus, todo mundo assim conhece de alguma forma, da sua forma, mas de mostrar ali essa presença divina, tanto interior quanto tá ali, né, com ele, começa no relacionar-se, né? Então, tanto a passagem de Emaús, né, esse partir do pão, que também tem esse simbolismo, um momento de partilha, de estar em comunhão com o outro, né, em relação. Então, esse processo dessa evangelização, né, já começa ali de estar ali perto, de estar uma conversa. E assim, eu particularmente, quando eu tento, que eu acho que é meio que difícil você resumir a trajetória de Jesus na Terra, é assim, o que é o principal ponto que Jesus veio mostrar? Sim. Porque esperar que a gente aprendesse tudo de uma vez, ele com certeza não estava esperando. Mas saibam se relacionar. E dentro desse se relacionar, não se esqueça que eu tô dentro. Eu tô junto. Que é até onde surgiu o lema, né, do Evangelho com Amigos, João 15:15. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu mestre. Chamo de amigos, porque tudo que eu aprendi do meu pai, eu quero compartilhar. E a gente ainda aprendendo, a gente pode, vamos sentar aqui junto, vamos sentar e ficar em silêncio. E vamos aprender a escutar o passarinho, que é, né, um ensinamento também de Deus, de alguma forma. E deixa a coisa acontecer, né? A presença que o Marquinhos trouxe muito bem, né? Então, Jesus está ali, nesse relacionar-se, nessa presença. Isso é maravilhoso. E eu acho que tem só um ponto importante nesse sentido, que além da presença, é como estar presente, né? E aí eu acho que essa passagem também fala disso. Não é só estar lá presente com esse irmão, é como. E aí a passagem que o Vitor trouxe é muito ilustrativa disso, porque do contexto da época da refeição, a refeição não era feita igual a gente está aqui sentado numa mesa, né, sentadinho comendo. Ela era feita sentada no chão, você tinha que sentar no chão, tinha ali um suporte, mas todos sentavam-se no chão e ia compartilhar.
E aí tem um símbolo muito importante também, que para eu comer com alguém, eu estar na refeição, eu preciso sair de um lugar de altura, de verticalidade, como se eu estivesse em pé, para me poder sentar, me colocar na mesma altura dos outros, para que eu possa compartilhar do banquete. Isso é muito simbólico e muito forte, porque se eu tô com meus irmãos no lugar em que eu tô em pé para comer com ele, aqui em pé no sentido simbólico desse movimento, né? Que eu me coloco maior, melhor, mais alto, mais sábio, enfim, qualquer outra coisa que me coloca acima, eu não tô numa refeição, eu não tô compartilhando, eu tô entregando. Agora, quando eu me coloco no lugar igual, nesse lugar de humanidade do outro, aí eu vou sentar na mesa junto. Aí eu vou estar na horizontalidade da vida, compartilhando a experiência com ele. Aí a refeição acontece, aí a presença se instala, né? Então acho que essa passagem também é muito simbólica, porque o partilhar o pão, a refeição, convida a sentar na mesa junto. Mas para sentar na mesa junto, na época de Jesus, eu precisava sentar no chão. Bacana. Isso, eu acho que isso é extraordinário, né? O evangelho esses detalhes, eles vão sendo carregados de sentido. E a gente vai observar Jesus sempre, quando ele vai falar, ele senta. Isso. Então, o Sermão do Monte, ele sobe no monte, mas ele senta. Ele vai contar, Mateus 13, as 7 parábolas a respeito do reino, ele sobe no barco, mas senta. Ou seja, essa postura, a preocupação de Jesus em se nivelar. O Emmanuel vai chamar isso, tem uma lição incrível do Fonte Viva chamada incompreensão. Recomendo. Aqui, do Fonte Viva? Isso. Incompreensão. Que ele, Emmanuel vai falar assim, é preciso saber descer sem perder a altura. Boa. Isso. Então, vamos dizer assim, estar assentado uns com os outros significa manter uma postura espiritual elevada, mas num alto patamar de dignidade humana. Isso é descer sem perder a altura. Boa. A gente se liga de um jeito tão extraordinário com a espiritualidade, humildade, né? mas a gente está olhando no olho do nosso irmão. A gente está do ladinho. E esse símbolo de intimidade, de proximidade, é um dos esforços mais lindos de Jesus. Porque eu acho assim, quando a gente vai falar de Jesus e Evangelho, uma das coisas que precisa ficar muito clara, que Jesus não se apresentou para a Terra para ser aplaudido, mas ele fez um esforço de se aproximar, e Paulo vai dizer isso muito bem, ele tomou a forma humana, se fez como servo para estar conosco. De tal forma, Isaías vai dizer que nele não havia beleza alguma. Ou seja, quando os guardas vão prender ele na comitiva junto com o Judas ali, é tão incrível isso porque Judas tem que identificar quem que é o mestre. De tão De tão nivelado variado que que é. tava. Porque não tinha nenhum adereço material que pudesse sugerir. E às vezes a gente sente Jesus tão longe. Boa. Essa foi boa. Esse que eu acho que é um ponto pra gente Pô, conversar isso aí aqui. realmente é bacana. E assim, quando a gente fica imaginando aqui, quando essa atividade vai se desenvolver, normalmente eles estão sentados ou deitados. Seria isso? E aí exatamente que te convida para poder você aclimatar-se com eles, né? Ficando na mesma estatura, às vezes agachando, às vezes sentando. E isso aí deve trazer para o pessoal mas estranho, né? Porque às vezes a pessoa dá de cima assim, ó, tô aqui tal, um pão, tal, e vai embora. Mas você sentar ali para conversar é o diferencial. Seria isso? Eu acho que seria um resumo bem legal para a gente poder pensar em tudo. Por exemplo, você tem um pai diante de um filho. Se você quer conversar sem esse olho no olho, a gente vai ter uma diferença notável. Se a gente fala de relações profissionais em que a gente não entende que nós estamos lidando com o humano, nós também poderíamos trazer para cá. Então, em todas as relações, esse partir do pão está numa disposição de a gente olhar no olho um do outro, da gente se nivelar, da gente poder
entregar um nível de presença diferente, porque isso tem um sabor, não é sabor, um Sabor O real. sabor mesmo. Real mesmo. Original. Esse é um trem diferente. É um trem Eu diferente. queria fazer uma pergunta aqui. Dentro das jornadas de vocês, né, Fabiano, a gente conversa muito aqui em nossa casa espírita, que o acolhimento logo na entrada, ele é muito importante, né? E levar para as casas espíritas esse olhar também para receber as pessoas que estão ali vindo em busca de uma palavra amiga. Então, esse momento que você recebe a pessoa dentro dessa visão, vocês acham que é importante? Ou não, peraí, você é um novato, fica mais ali. Como é que funciona isso aí? Vocês gostariam de falar alguma coisa nesse sentido? Eu acho super importante, porque eu acho que o Vitor foi trazendo essa transcendência disso para todas as áreas da vida. Agora, se você pensa num lugar que é essencialmente materializado, construído para atender e consolar ao sofrimento, as pessoas que geralmente vão chegando ali pela primeira vez, em geral, a maioria delas vem por alguma dor, por alguma dificuldade, né? Quando não E é às vezes custa aí, né? custa aí, assim, teve todo um, vamos dizer, teve todo um trabalho da equipe Aí, espiritual para a é. pessoa chegar lá Você naquele chega lá, momento. você- Aí você chega lá naquele momento, assim, a equipe espiritual trabalhou, assim, tem meses para levar aquela Aí você põe pessoa. ela no cantinho. Aí né? você vai assim, ó, não, ó, fica ali, né, naquele Observe. cantinho ali, depois a gente observa. Então, eu acho que esse lugar, assim, da afetividade, do acolhimento, do olhar no olho, de escutar, né, isso muda a trajetória de qualquer lugar, né, até a gente mesmo, né, chegou aqui hoje cedo, tinha um cafezinho ali preparado, um abraço, uma conversa, né, um lanchinho, tudo isso vai criando uma proximidade, uma relação de intimidade entre a gente. rapport, né? E a gente vai se sentindo mais à vontade, vai se sentindo acolhido, porque a gente fala isso, a alma tem sede de afeto, né? Nós temos sede disso, né? E muitas vezes a gente está atravessando aí desertos na vida, né? Em que a gente está caminhando assim, perdido, em busca de um oásis onde a gente não sabe aonde beber, né? E vem ali andando, de repente você chega num oásis, está ali, nossa, agora aqui eu vou poder pelo menos beber um pouco de uma água e para me continuar a minha caminhada. E de repente, não, aqui se desse oásis aqui você não pode beber não, né? Ou desse oásis aqui pra você beber, você tem que fazer isso. Aí você vai beber. Poxa, mas eu tô caminhando num deserto, né? Será que é isso que eu vou oferecer agora nesse momento? Então, acho que esse olhar, assim, da instituição espírita para que ela seja esse lugar de acolhimento, esse lugar de escuta desde o primeiro momento, ele é muito sensível e muito importante, porque isso vai fazer a pessoa se sentir acolhida ou não. Não para ganhar adeptos, mas para a gente cumprir com a função nossa, né? Que eu acho que a função é essa, é consolar, né? É o consolador prometido. Mas a gente precisa criar um meio para que a pessoa se sinta consolada também, né? Senão não funciona. Ô Marcos, pegando você que já está falando mesmo, nós abrimos pergunta pro pessoal de casa, para eles poderem perguntar o que quiserem. E veio uma pergunta aqui que eu acho que você vai poder responder para a gente. Perguntaram assim, ó. O Espiritismo, ele ensina sobre ansiedade, tristeza e vazio emocional. O Evangelho pode ajudar? Uma pergunta boa, né? Boa demais. Nossa senhora. Olha, eu vou te falar assim, e aí, falar inclusive não só como psiquiatra, assim, né? Como pessoa. Eu acho que nos momentos mais ansiosos ou tristes e desafiadores da minha vida, que eu já passei de experiência pessoal, o que me consolou, o que me nutriu mais fortemente foi o Evangelho, né? Foi a minha própria trajetória. Então, teve momentos de vida muito desafiadores, mesmo vindo de família espírita, etc., em que eu falei, como que eu vou sair desse buraco? Meu Deus, como é que eu saio daqui de dentro? E claro, mesmo buscando todo o suporte necessário, que eu acho que é importante, ninguém vai questionar aqui o papel da terapia, da medicação, são recursos valiosos e também que eu acho que vem da misericórdia e da providência divina, mas aquilo que me sustentou e o que me alimentou foi o meu vínculo com o Evangelho. E isso é tão interessante porque o Espiritismo, Jesus já fala isso há muito tempo, mas a ciência também vem caminhando nesse sentido, né? Sim. Então, dentro da área que eu pesquiso, que é de saúde e espiritualidade, a gente tem cada vez mais pesquisas falando sobre a importância na espiritualidade, na qualidade de vida das pessoas. E hoje a gente já tem uma base grande de evidência mostrando que a vivência da espiritualidade, ou aquelas pessoas que vivenciam isso, independente da religião, quando ela tem um valor positivo para a pessoa, isso tem uma relação direta com menor adoecimento de depressão, menor índice de ansiedade, menor índice de suicídio, abuso de substância.
independente das outras variáveis, né? Isoladamente já é um fator protetor. Por que isso? Porque existe dentro desse ensinamento todo, né, de toda essa construção moral do evangelho, esse convite, né, ao acolhimento, ao afeto, a olhar para si mesmo, a uma perspectiva de que existe algo além disso, né, de uma ressignificação da própria dor ou do sofrimento a partir de uma outra visão de Deus que não é de punição nem de castigo. Sim. Então tudo isso vai dando ferramenta e instrumento para que a gente possa caminhar de uma forma mais leve, mesmo enfrentando desafios tão importantes. Bacana. E é interessante, né? Porque quando fala assim de evangelho como um suporte, não necessariamente é o livro. É você pegar ali a Bíblia e abrir. Mas é o evangelho que está nas Vivo relações. mesmo. E Nas aí relações, entra, exato. E aí entra o que o Marquinhos estava até falando, que a sua pergunta, assim, achei que foi excelente nesse sentido, porque esse acolhimento inicial, a gente pode até expandir isso para a juventude, é o que traz a sensação de pertencimento. Então é tipo assim, é você lembrar o outro que, cara, a gente é uma família, tamo junto nos perrengues, no que for, na ansiedade, na angústia, na alegria, nas brincadeiras, na diversão. E é isso aí, e trazer essa sensação de pertencimento e lembrar disso. O evangelho ele não tá só no você, tá no momento difícil e abrir ali maravilhoso, mas também na conversa, que você tem a oportunidade de ter alguém que está passando por uma situação difícil, né? Então, seja dentro do meio profissional, no âmbito pessoal, no centro espírita, aonde que for, a gente não está falando aqui de religião, de doutrina espírita, não. A gente está falando do evangelho, né? Da presença de Jesus, está cada vez mais perto dentro de nós. Então, assim, concordo perfeitamente. Tanto é que o conceito da OMS de saúde traz isso para nós. Que não é necessariamente a ausência total de enfermidade, mas a harmonia na condição física, mental e um outro lado e social. Não, a harmonia. Ah, sim. E assim, então, tá aí, entendeu? A resposta tá aí. E Deus permite a gente viver cada coisa maravilhosa, então saber fazer bom uso disso, né? De estar com esse evangelho vivo no máximo possível, nem que seja no silêncio. O comentário dos dois me fez lembrar uma outra passagem. Vamos lá. O pessoal de casa adora. Começou. As passagens. Começou, a mãozinha foi. Mas que é uma passagem assim, incrível, né? Extraordinária. Jesus está lá em Cesareia de Filipe com a galera, os discípulos, todo mundo reunido, tava aquela viagem feita assim, novos horizontes, além do que eles tinham de perspectiva em Cafarnaum, e Jesus resolve perguntar, olha, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Tipo assim, fizer uma propaganda e tal, né? Vamos ver se tá rolando. Fazer uma pesquisa de mercado, como é que tá esse trem. Isso. Qual que é a trend sobre mim? Qual que é o papo que rola na internet? O papo que rola na internet. Será o quê, Será? né? O que tá acontecendo? E aí o pessoal começa a falar, ó, aqui abrimos aqui o resultado, né, do Forms e tudo, a gente espalhou o panfletinho, o pessoal foi respondendo e tal, aí deu certo. Tem aqui, algumas respostas dizem que você é um profeta, Jeremias, enfim, a galera ficou mais nessa perspectiva. Eu acho que esse é um momento curioso do evangelho, porque imagina o seguinte, você programa 1000 anos para você encarnar. Você começa a fazer um tanto de trem extraordinário, o pessoal acha que você é um profeta. Era pra ser frustrante pra ele. Assim, se Jesus fosse como a gente, mal resolvido, ele ia ter uma crise de identidade. Ia ter. Que bom que ele é Jesus, né? Eu acho que ele ia ter uma crise de identidade. Tipo assim, não é possível que o pessoal não reconheça. Porque hoje, pensando nas redes sociais, esse é um dos dilemas muito grandes, né, que acaba gerando mais ansiedade, mais depressão, sobretudo na juventude, que é a questão da visibilidade, como eu sou visto. E aí, então, Jesus traz essa pergunta assim com um nível de tranquilidade muito grande. Tudo bem as pessoas terem a opinião delas. Tudo bem as pessoas poderem pensar alguma coisa. Nem sempre a gente vai ser visto do jeito que a gente gostaria.
Eu acho que é Na uma... maioria das vezes, né? É uma das coisas que vai diminuindo a tensão interna que às vezes a gente vive nas situações da vida, que nem sempre é tão fácil assim. Beleza, mas aí Jesus, ó, o povão eu já sei, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Apertou o laço. Aí um olhou pro outro e falou assim, quem vai Apertou falar? o laço. Falou você. Fala, e agora? É tipo assim, Não, você, falou você você. tá aqui, você aprendeu tudo, agora é hora da prova. Vamos ver se você tá sabendo realmente, se Só tá viu os- valendo a Só viu pena. os cotovelos. Vai lá, fala Fala lá. na frente aí. porque aí é aquela coisa de tipo assim, você chega para as pessoas da sua casa e vai fazer uma pesquisa assim, e aí, o que vocês acham de mim? Essa pergunta Pode às vezes, esperar, é né? problemática em casa. Pode esperar. Mas aí eu acho que eles ficam assim, tem um silêncio e de repente o Simão Pedro abre a boca. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus, assim, é uma resposta linda, mas olha o tanto que é simbólico. Bendito és tu, Simão, filho de Bar-Jonas, porque não foi nem o sangue, nem a carne que te revelou. Então, assim, Muito Deus. simples de explicar, né? Imagina o seguinte, você desce, o pessoal tá achando que você é um profeta e quem convive contigo ainda não teve o ponto de virada, porque teve que ser o Espírito Divino que revelou. Teve que soprar. Teve que soprar ali a resposta, falar, não, o gabarito Aqui, é ó, isso daqui. É assim, mas fala a diferença. E aí, Eu ia só fazer uma colocação assim. É quase como assim, ó, já que ele vai responder, pra Jesus não ficar aqui sozinho, deixa nós usar a mediunidade aqui pra dar um consolo e falar quem que ele é, pra ver se enxerga, né? não, pois olha a soprada. presença divina, porque eu acho que uma das questões evidentes, às vezes, no nosso desenvolvimento emocional é ser compreendido. Isso. Que acaba sendo um ponto, assim, que chama muita atenção no nosso coração, né? Às vezes a gente está com as pessoas, mas elas nem compreendem muito bem, né? Quem a gente é, o que a gente está passando, que entra nessa parte do acolhimento. Então, as perguntas de Jesus estão mexendo com uma coisa chamada sensibilidade. O quanto que a gente está sensível para falar alguma coisa do outro. O que a gente está se conectando quando a gente está perto das pessoas? Porque a nossa perspectiva ela vai estar marcada, sobretudo, por aquilo que... a nossa perspectiva do outro vai estar marcada, sobretudo, por aquilo que a gente se permite conectar. O que a gente permite extrair. Então, a pessoa que chega no centro espírita, ela pode ser... chegou mais uma pessoa para conhecer a doutrina. Chega lá, vou lá ver qual é. Isso. Se quiser vir ver. Se quiser vir ver, tá bem, se quiser vir. Mas você falou um negócio muito importante que é compreensão. Eu vejo isso aí como uma necessidade de nós estarmos muito atentos às demandas que chegam nas casas espíritas a partir desse olhar compreensivo com a dor da pessoa, com a demanda que ela traz. Porque às vezes você fica ali muito no protocolo, né? Sim. Você fica ali, aperta o automático, você recebe a pessoa e tal. Mas essa necessidade que nós precisamos avaliar o quão eu tenho sido compreensivo com aquela pessoa que está chegando ali. Porque ela está cheia de dúvidas, está cheia de traumas, está cheia... E você vai à casa espírita, né, ou no trabalho, meio, às vezes, aéreo, né? Cumprir aqueles protocolos ali de recebimento e tal. Mas muitas das vezes, às vezes, eu vejo isso, que falta o olhar compreensivo com a demanda que te chega através de uma alma em sofrimento. Vocês veem por esse lado aí? Qual que é a opinião aí? E aí eu vou vocês? terminar de dar minha resposta para não ser o palestrinha da turma. E aí eu já passo para eles, porque aí eu encaixo com isso. Então, aquele momento estava sendo tão importante porque era uma troca de olhares fundamental. O quanto as pessoas estavam se enxergando. Qual o nível de proximidade que elas estavam atingindo. Porque a questão elas estavam do lado do Cristo. Mas a gente só acessa conforme a gente está disponível, conforme a gente quer. E aí,
o Simão Pedro estava aberto à espiritualidade. E às vezes a gente pode ter um dia na casa espírita que a gente não tá. Não tá bem. Não tá lá essas coisas. tô assim. ligado, Mas né? a gente vai pro trabalho e fala assim, ó, Jesus, você sabe Vamos como é lá. que eu tô hoje, mas tô aqui. Né? E aí os espíritos vêm, aproximam da gente, falam assim, olha, chega perto, conversa com fulano de tal, esteja mais Às vezes o dia que você não quer ir é o dia que você mais vai trabalhar, né? Isso. E aí as coisas fluem, porque é isso que está representando o Simão ali. Vamos dizer assim, ele está como humano, é Simão, filho de Bar Jonas, é filho de Jonas. Simão Bar Jonas, perdão. Ou seja, filho de Jonas. Ou seja, um humaninho mesmo. Você como pessoa física, né? CPF. Não tem estrela nenhuma. Isso. Teve um nível de abertura e essa sensibilidade foi utilizada para quê? E aí Jesus dá a chave, que eu acho que é o ponto interessante para a gente poder pensar nas nossas casas espíritas. Porque ele vai dizer o seguinte, e não foi o sangue, né, a carne que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Né? E sobre esta palavra, sobre essa pedra, Isso. eu vou edificar a minha igreja. Então, se a gente parar para pensar, o que Jesus está dizendo? É sobre essa noção de vida, sobre essa noção de Cristo, que eu vou estabelecer a minha comunidade. Todo coração que estabelece essa noção mais profunda da vida, que entende que nós estamos num planeta regido por um Cristo, e esse Cristo tem o papel de cuidar de todo mundo. Todas as vidas estão importantes, que a gente está num organismo vivo, que cada setor de ação é cuidado por ele. Todos nós que nos apresentamos nesse ponto, a gente vai formando comunidade. A casa espírita, ela não é delimitada pela parede, mas ela é delimitada pelo coração. Porque um grupo de almas que vão se reunindo em torno da compreensão do Espiritismo, do Consolador Prometido, vão criando um espaço de pertencimento que é muito importante. Sim. E aonde o que o Tiago vai dizer, o confessai-vos, fica maravilhoso, fica incrível, porque a gente vai se conectando uns aos outros pela disponibilidade e abertura, como ser humano que tem CPF, vive provas e expiações. O que vocês acham? É isso. Deixa o Pedro puxar aí. Logo eu. Mas eu acho que é interessante isso que o Vitor falou, até para responder, né? Sobre o que a gente acha a respeito dessa compreensão. Eu estava conversando com o Vitor, estava dando aula na hora. Porque tem um momento do nosso lar, eu não lembro qual personagem que foi que falou com o André Luiz, né? Que por vezes, quando a gente encarna, a gente se esquece do compromisso feito, da proposta, dos acordos, o que é que a gente combinou com Jesus ali antes de vir para essa aventura. Né? E se esquece porque os convites e as portas que abrem e fecham aqui, elas são incríveis, né, aos olhos da carne e que são tentadores dentro das nossas limitações e dificuldades. E aí, né, a gente teve uma conversa longa sobre isso, mas resumindo, não tem como a gente se lembrar exatamente se não for por meio das relações. Se não for talvez alguém, um ambiente, um meio ali que esteja assim, olha, vamos, porque a gente nasceu para viver junto e em sociedade. Sim. Então, aí entra a ideia da compreensão. Poxa, tá chegando uma pessoa nova. Poxa, tô encontrando com um morador de rua. Tô ali no trabalho com um monte de paciente que eu nunca vi na vida, mas eu sei de tanta coisa legal assim para compartilhar. De tanta coisa que Jesus está tentando me mostrar assim para mostrar de alguma forma, né, na minha limitação ali mesmo de vivência, mas por que não fazer isso? Tá chegando esse jovem novo na casa espírita, aí fica o questionamento, né, mas por que não ficam? Tá, mas mostra ali a essência, isso é bom demais para você guardar só para você, sabe, para você não viver isso. Ah, não, mas é porque eu ainda sou muito... Tá, experimenta. Se precisar dar uma falhadinha ali, dar um trupico, ok, tudo bem. Ergue, é o que o Evangelho também ensina para nós. E aí, às vezes, a gente não vai conseguir compreender necessariamente tudo aquilo que a pessoa está passando, de dores, de ansiedade, tudo, mas a gente vai estar aberto
para Sim. poder abraçar, para poder acolher, para que aquela pessoa ela se sinta pertencente Isso. a alguma coisa, a algo, ao uno, que é o Deus, que é o todo, né? Que é onde a gente está inserido e não tem como fugir. Mas só da gente estar se expandindo, que é o objetivo principal do amor, essa expansão, já é maravilhoso. Aquela pessoa ela vai conseguir encontrando um lugar e aí vai encaixando as peças dentro de si com apenas essa vivência próxima. Mas desde que a gente tenha essa ciência mesmo de, olha, poxa, Jesus tá pedindo que ele cresça Uhum. dentro de mim e o meu orgulho, meu ego, minha vaidade diminua. Foi a leitura que a gente fez aqui antes, né? Então, É. deixa eu ser um pouquinho, ou então, Deus me usa, e é isso É, aí, isso aí. vambora, do jeitinho que se quiser na É. palhaçada, se quiser na música, no que for. Mas me usa aí, sabe? Vamos fazer acontecer alguma Isso coisa. que você Como falou é instrumento do legal. reino, né? Me use Porque- como instrumento do reino. Exato. É muito interessante o pessoal de casa captar aqui a mensagem dos dois aqui. Viver o evangelho, eu acho que muita gente eu vejo assim. A pessoa pega, lê ali o evangelho, e fala assim, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que ser assim. Eu vou fazer assim. Eu acho que quando você começa a viver, quando aquilo começa a fazer parte do seu ser, aquilo já vem de forma tão clara, exercer o evangelho com o outro, né? Tipo assim, você nem pensa no que você está fazendo, aquilo já parte de você. Eu acho que o evangelho é isso, quando a gente tem a profundidade, a gente aprofunda nas leituras, a gente começa a perceber ali no cerne do que Jesus quis trazer, né? Pegando o gancho que você falou, eu acho interessante porque teve essa inspiração, né, de Pedro, né? Veio aquela psicofonia ali na hora, e na hora que ele sai do transe, assim, aí Jesus já fala assim, olha, vocês não entenderam nada, então eu vou ter que ser açoitado, preso e morto. Aí Pedro fala assim, de jeito nenhum. Aí ele volta assim na hora, de jeito nenhum, não vão deixar isso acontecer, né? Minutos depois, aí Jesus já fala, afasta de mim, Satanás, né? Tipo assim, já é o Pedro, Simão, já voltando a ser carne, né? Então a gente às vezes tem esses momentos de luz e escuridão, que a gente deve sempre voltar para, opa, peraí, o que, igual falou Pedro aqui, que Jesus quer de mim, não é isso, deixa eu voltar, deixa eu seguir esses caminhos, viver isto, né? E quando você passa a viver é muito gostoso, né? Que você já tem isso é muito bom, que é passar para os outros essa sensação, né, Marcos? Sim. Eu gosto muito de usar imagens, assim, né? Então, eu tava pensando aqui nessa questão do evangelho que você trouxe, e a gente tem a leitura, né, do evangelho como uma árvore, né? Uma árvore da vida, né? O evangelho de Jesus como uma árvore da vida. E tem suas sementes que são espalhadas por todo lado, assim como a parábola do semeador, e que cai aqui também no nosso coração, né? E aí a gente pensando assim, se o evangelho, né, é uma árvore e a gente recebeu uma semente, né, e a intenção é que a gente cresça, frutifique e espalhe novas sementes, tem um processo para chegar até lá, né? O problema é que às vezes, como você falou, a gente quer pegar o evangelho, receber a semente, eu já quero distribuir fruto, eu só tô com a semente, né? E aí tem todo um cuidado de nutrir, de regar, para que primeiro aconteça o quê? Eu estenda as minhas raízes em profundidade. Então, o primeiro movimento do evangelho, quando eu entro em contato com olha, eu tenho uma semente importante aqui que eu recebi, né, evangelho aqui no sentido das leis morais, né, não só do texto, é me aprofundar, é lançar minhas raízes o mais profundo que eu puder, e essas raízes, elas são lançadas internas, que tem a ver com conhecimento, mas tem a ver com a vivência que você estava trazendo, de eu criar a substância interna do evangelho para que eu tenha recursos onde eu vou poder fazer o quê? Buscar o nutriente. Porque quanto maior minhas raízes, mais eu consigo buscar o nutriente na experiência do solo da vida. Pegando as experiências que eu vou viver, recursos que vão me nutrir. Para que aí eu consiga, então, começar a jogar meu ramo para cima, fortalecer o meu tronco para que ele se sinta cada vez mais fortificado, sustentado, lançar os galhos, Pra produzir aguentar as flores, né? fazer os frutos que vão alimentar aos outros e a mim mesmo, né? Então, eu acho que entender nessa imagem vai trazendo um pouco desse processo aí. Mas se a gente não tem raiz profunda, se a gente não construiu, o primeiro vento que bater, o que a árvore faz? Deita, né? Ela tomba. E aí é onde a gente vai ter a dificuldade, fala, não, fulano lá no centro espírita não é tão legal, eu não vou mexer com isso não, porque a raiz está no outro, não está na profundidade do indivíduo.
Nas andanças de vocês, dentro do que você está colocando aí, você percebe que as pessoas estão buscando esse aprofundamento ou as pessoas assim, né, querem ficar mais no raso mesmo? O que você tem percebido aí, uma vez que você citou aí, que participou de muitos remédios, muitos teólogos, Sim. e aí você consegue fazer uma visualização temporal. Eu acho que, sim, naturalmente, do momento que a gente vive, né? Pensando que a gente está aí num mundo ainda de expiação em provas, numa transição, a gente vai ter de tudo, né? Assim, E assim, não só de tudo, eu achei interessante essa pergunta, eu ia falar uma coisa, mas me veio outra coisa na minha cabeça pra falar. Porque a vamos lá. gente, às vezes, Aí que é bom, tá não é, nesse Vitor? lugar, né? Às vezes a gente tá em momentos em que a gente tá numa busca de maior profundidade e tem momentos da vida que a gente tá ali meio na superficialidade, né? Então, me colocando nesse lugar, assim, né? Então, eu acho que a gente ainda transita, a gente tem dificuldade de viver uma vida constantemente buscando profundidade. A gente não aguenta sustentar isso. Então, tem horas que a gente tá assim, nossa, agora eu vou vencer a encarnação, agora vai dar certo, né? Fazer um Eu vou lá, vou fazer um aqui. intensivão e vou aprofundando. Tem hora que eu falo, nossa, não tô dando conta, aí a gente vai na superficialidade. Mas eu acho que o grande propósito é a gente não parar, né? Porque os caminhos vão acontecer, né? E aí, resumindo isso, eu acho que tem um poeminha que eu gosto muito que fala sobre isso, que ele tá no livro do Tibetano dos Mortos, né? Que ele fala que é do caminho. E ele fala assim, que primeiro eu passo num caminho e tem um buraco. Eu caio no buraco. Não resisto, não conheço, continuo ali até que passa um tempo e eu saio. Segundo passo, eu passo e enxergo do buraco. Ainda assim caio, não consigo desviar. Aprendo, sigo em frente. Terceiro caminho, já Contorno. enxergo o buraco, eu contorno o buraco, né? Ainda assim, continuo. Quarto caminho, eu enxergo o buraco e busco um desvio. No quinto caminho, por exemplo, ele fala, mudo de caminho. Escolho outro caminho, não vou passar mais por aqui. Então, vai mostrando que existe ali uma trajetória desse aprendizado, né? E todos nós estamos nessa vivência. Então, ora eu acho que a gente vai estar em profundidade, ora a gente vai estar em mais superficialidade. A gente não pode deixar de caminhar, né? Porque senão a gente vai ficar paralisado. Sentar ali e esperar o buraco fechar sozinho. Não dá, né? Eu acho. Dá pra falar. Nossa, A mão dele tá pegando fogo. Custou esperar. Não, tô ouvindo direitinho. Não, é porque ontem o irmãozão tava trabalhando e eu e o amigãozão a gente tava batendo perna. Na academia e tal. Tá fortinho, tá fortinho. Ele faz questão, né? Brincadeira. Eu tô só brincando, viu, gente? Pelo amor de nosso Não, Senhor é. Jesus Cristo. Mas tá tudo gravado. É porque vai falar, nossa, mas o menino tá vaidoso. Que nada. É. Será? Será? O papo que rola na O papo internet. que rola que é trabalhando. Cara, Mas uma das coisas que eu fico pensando, né, irmãozão, é que dentro dessa caminhada, onde a gente tem altos e baixos, às vezes a gente é mais multidão do que discípulo, e às vezes menos ainda apóstolo, né? A gente está ainda oscilando. Um dos quesitos, e tem uma passagem de Jesus que eu acho que é muito boa, que é aquela cura que acontece com o paralítico, que não conseguiria chegar até Jesus e tem 4 amigos Bacana. que pega ele, faz um esforço gigantesco, uma trabalheira danada para que ele pudesse estar perto. E eu acho que quando a gente começa a ficar meio paradinho, a gente precisa saber com quem contar. Isso. Porque às vezes a força, a gente pode ter a intenção de falar, nossa, eu tô sentindo que precisa ser diferente. Tô sentindo que começou a ficar xoxo, tá meio capenga. A gente precisa ter gente do nosso lado. E aí, materialmente e espiritualmente, fazer esse movimento de conexão, de pertencimento divino com esses corações que estão na frente, que estão em movimento. Porque no mundo de prova e expiação, eu acho que vocês vão concordar comigo, o número de pessoas que têm raízes fincadas no compromisso do bem, assim, é robusto, é menor. Então, você não vai ver
acordando de manhã cedo, alguém falando, nossa, hoje vamos praticar a bondade, com aquela alegria. Eu falo, nossa, é isso, É hoje. é Hoje hoje. vai. Você quer falar, Miguel? Não, não. Ah, você já estava até ajustando aí. E a questão, tipo, vamos trabalhar a fé. Nossa, essa prova aqui, a nossa fé vai ficar assim extraordinária agora. Isso é só lá no Regeneração. Então a gente não escuta. Mas imagina você ter mais corações que quando você está vivendo um momento difícil, Vibrar assim. te olha nos olhos e fala assim, meu amigo, meu irmão, olha, dignidade no testemunho. Abraça o Cristo, sinta a presença dele, porque isso está esculpindo o seu coração. E você vai ser muito mais feliz do que você era antes. Eu sei que essa dor parece que apagou o brilho da vida que existe até então. Mas calma, porque você não caminha para retornar ao ponto que estava, mas sempre adiante, na direção de um porvir maior. Então, essa nova compreensão, esses 4 amigos, eles são tão importantes. Porque a gente precisa de motivação, de vínculo com quem está à frente, para dar um gás. É boost que fala? Boost? Pode ser. Pode ser. Isso, esse trem aí. Que coloca a gente para frente. Porque vai oscilar. É normal que oscile. Mas é tão bom a gente ter pessoas do lado que vão nessa hora falar assim, o nosso compromisso é com o bem. E a gente tá junto. Bora lá. Bora viver. E com vocês 3, já aconteceu isso, né? De um fraquejar? Será que O papo que rola na O papo que rola na internet. Porque o que você falou aí, Nas ligações de madrugada. Nossa. você falou aí é importante, cara, porque a gente realmente oscila, nós somos humanos, nós temos nem todo dia se acorda, né, no 220. E é importante, por exemplo, eu e o Fabiano, né, nós que estamos à frente desse projeto aqui, mais o nosso querido Fábio, mas assim, nos conteúdos, na programação, é sempre a gente que troca ideia, né, e a esposa do Fabiano também, né, fora de série, nos ajuda muito. Mas tem hora que a minha pilha tá lá embaixo, às vezes a dele também, normal. E o que é interessante é que eu não deixo transparecer para ele que eu tô lá embaixo e nem ele. Sabe? Porque a gente tem que manter essa pegada aí, porque realmente a tarefa ela é desafiadora e a espiritualidade contrária à luz está de olho nessa galerinha aqui. É verdade. Fala aí, mano. Eu? Nossa, assim, eu não sei quantas vezes eu já liguei pro Vitor Hugo de madrugada chorando, assim. Mas também não sei quantas vezes eu já liguei pra ele, tipo assim, velho, vamos viver, a vida é bonita demais, vamos, sei lá, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um retiro, sei lá. Então, assim, é muito importante isso, porque a vida é energia, é vibração. A gente funciona em frequência. Porque veja bem, só te interromper rapidinho. Tranquilo? A gente está falando sobre o evangelho, a gente fala sobre o evangelho, faz as citações, lembra, associa as passagens em exemplos, mas tem hora que fica pesado mesmo assim. Pensa bem para as pessoas que ainda não conhecem a palavra, que ainda não conhecem a lente de aumento do espiritismo para compreender e viver melhor o evangelho. É muito mais difícil. Por isso a nossa compreensão, o exercício da nossa compreensão, da nossa paciência, da nossa tolerância enquanto espíritas, enquanto cristãos que estamos aqui na luta. Eu me lembrei de uma frase que você falou, eu não sei de quem que é, mas eu lembro que eu tinha ela no plano de fundo do meu celular. Seja a razão pela qual as pessoas acreditem que o teu Deus é bom. Nossa, Forte, hein? boa, hein? Não, Forte. maravilhosa. Repete aí. Repete que eu vou escrever aqui. Eu não sei se eu vou dar Seja conta a ou não, razão- Breno. Seja a razão pela qual as pessoas acreditem que o seu Deus é bom. Porque mais do que fazer propaganda, Jesus não precisa de viver. propaganda, não. É viver, que é o que a gente tava falando aqui. Então, assim, é se entregar. Eu acho que ainda tem muito isso, né? A gente oscila mesmo, a gente às vezes vai mais lá embaixo do que lá pra cima, né? Mas assim, é se entregar, pô. A gente tá aqui pra quê? Viver. Então, assim, vou dar o máximo que eu puder pra poder fazer de cada experiência algo assim maravilhoso. Uma oportunidade mesmo, um recurso que estão me oferecendo pra eu, sei lá, vou quebrar a cara? Talvez, mas você vai aprender alguma coisa com aquilo porque você não
Não existe a possibilidade de você voltar pra trás. Você dá ré, não existe. Aqui é só pra frente. Sabe o que eu acho uma coisa muito... Esquentando aí. Segura aí. Segura. Já vou passar pra Segura frente. quem vem mais. Eu vou passar. Segura que Mas vai eu acho que uma completar. coisa super interessante, assim, disso, quem tava colocando, que eu acho que a gente se sustenta, é a possibilidade que a gente tem de expor as nossas vulnerabilidades. Eu falo sempre isso, sabe? Então, a gente se sente muito à vontade, um com o outro, pra virar e falar pro irmãozão, pro amigozão, e falar assim, nossa, eu errei feio aqui, ou não tô legal, É. não deu certo, porque às vezes a gente tá no meio, né, ali, e isso acontece dentro do movimento espírita também, na casa espírita, e parece que a gente lá tá num lugar meio que assim, você não pode errar, você não pode falar, ou a gente tem vergonha, Já é a a gente tem perfeição. que assumir, né? né, e aí Não dá. eu acho que esse Difícil. espaço de você poder falar, olha, sim, tô errado aqui, ou não tô dando conta disso, e poder usar da vulnerabilidade não como uma fraqueza, mas como uma força, ela não só nutre, né, a própria amizade, o carinho que a gente tem um pelo outro, que a gente vai se aproximando também nas dificuldades, como também ela permite a gente buscar auxílio a partir desse reconhecimento, né? Porque se eu não reconheço uma necessidade, eu não consigo trazer aquilo, como que eu vou buscar ajuda se eu nem tô vendo, né? Não vai. E assim, eu gosto muito de pensar que, pô, a gente tá num planeta de provas e expiações, cara. É muita ignorância nossa a gente achar que vai acertar sempre. Que vai dar sempre tudo maravilhosamente bem. Sim. Então, E não assim... estressar com isso. E aí é uma frase de Paulo que eu gosto muito, acho que é Romanos. Enfim, é Paulo. Tens fé? Tem em ti mesmo diante de Deus. Então, assim, é dentro da vulnerabilidade também que você vai ver sua potencialidade. Então, acredita em você. A minha esposa gosta de falar assim, às vezes a gente está numa situação tão crítica e ela fica assim, não, mas Jesus deve, uma hora dessa, ele deve estar satisfeito com a gente. Eu tô assim, por quê? Não, porque eu nunca vi tanta fé. É muita fé. Eu falei, é muita fé. Ele deve estar batendo palminha pra gente, que é só na base da fé. Isso é bem por aí, né? Tem nesse sentido, acho que tem assim, tem um livro ótimo que eu gosto muito, que é de uma pesquisadora americana, chama Brené Brown. E ela escreveu um livro, é uma socióloga, ela escreveu um livro que chama Coragem de Ser Imperfeito, né? E é muito legal a gente olhar para isso, assim, da gente ter a coragem de olhar para nossas imperfeições, né? Porque a coragem em si, ela não é o contrário do medo, né? Ela não é a ausência do medo. Coragem vem de duas palavras, cor mais agem. É aquele que age com o coração. Então, o corajoso não é o que não tem medo, é aquele que, tendo medo, consegue olhar para dentro de si e enxergar o movimento necessário, mesmo na imperfeição, Boa. e fazê-lo, né? Então, quando a gente tem essa coragem de olhar para a imperfeição, é olhar para a imperfeição, beleza, tô te vendo. O que eu posso fazer com ela agora? O que é o caminho que eu vou seguir? Agora tá coçando. Aonde que eu vou, né? E aí a gente vai enxergando o caminho. Manda ver. Vai lá, irmãozão. Isso me lembrou de uma mensagem que a gente recebeu numa reunião que eu participei, que assim, eu achei maravilhosa. Que falava basicamente assim, olha, não adianta você adquirir todo o conhecimento do mundo se o teu próprio mundo você não conhece. Boa. E aí entra aí a autenticidade, né? Porque o primeiro passo pra gente transformar alguma coisa é entender o que precisa ser transformado. Isso tá onde? Em nós. Sim. Então é olhar pra dentro e se reconhecer. Né? É a mesma coisa de, pô, uma fé sem obras é morta, né? Se eu não sei nada sobre mim, não adianta eu ficar adquirindo coisas do mundo, conhecimentos do mundo, de encher um um estilo vazio, de vida né? saudável e tal, mas se eu não tentar, né, acordar de manhã, comer um pão com ovo e não uma bolacha e um pão com manteiga. Tô brincando, pão com manteiga tá tudo bem. Essa questão que você está falando aí nos remete à reflexão de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que ela é extremamente recorrente em toda a roda de conversa, que é a questão 919, que eu conheça-te a ti mesmo. E a gente fala muito sobre isso, que nós precisamos nos conhecer. Só que eu vejo que muita gente não investe nisso. E aí que começam as incertezas. Porque se você não investe em você, e você fala que é importante, você fala, decanta por aí, mas como que o quanto a gente tem feito isso? Nós que estamos, né, vocês vieram de longe, né, e a gente viaja também, mas muitos de nós, trabalhadores, precisamos refletir o quão estamos investindo no nosso conhecimento, porque ele é necessário para a nossa lida dentro
de divulgar, né, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Rapidão, amigo. Segura aí, Mete bronca. segura aí, segura aí. Nossa, Na graça. tá inflando lá. Porque eu acho que essa pergunta é importante. E eu já tive birra dessa pergunta um bom tempo na minha vida, né? Porque eu ficava assim, conhece a ti mesma, como é que eu vou conhecer? Aí ela vai lá e responde a pergunta, né? Todo dia à noite você desafiadora. visitar, e tal. E aí eu falava assim, gente, mas não tô conseguindo fazer isso. Como é que eu vou sair desse enrosco? Né? E aí eu acho que linka com quando a gente tava conversando aqui no começo, porque eu entendi, pelo menos pra mim, no meu caminho, né? Eu acho que isso não é roteiro pra ninguém, mas foi a minha percepção de que eu ia me conhecer mais a partir do momento em que eu me entregava pros outros, ou que eu me relacionava com os outros. A partir do momento que eu me permitia estar com os outros, vivenciar a caridade, me colocar nas situações, eu me vi orgulhoso, eu me vi com dificuldade de estar com o pessoal em situação de rua, eu me vi com uma dificuldade de abraçar, e antes eu tava lá achando que eu tava ótimo lá, aprendendo a mocidade, a amar e tal, cantando, feliz. Na hora que eu fui pra prática, eu falei, isso aqui não é tão assim como eu achava Dá que uma era, não. travadinha. Vai dar um trabalho. Então, acho que nesse movimento também da gente se colocar em relação aos outros, de exercer ali a atividade, de ajudar, de servir, a gente vai se deparando aí com essas camadas, né? E aí a gente vai enxergando, e aí é uma escolha, né? A partir do momento que eu enxergo, eu escolho. Eu vou cuidar disso e melhorar ou vou ignorar, né? Aí cada um vai ter um caminho aí pra trilhar diante disso. Vai, agora é a sua vez. Não, mas aí vai ficar ruim pra mim. Mas é porque eu fiquei pensando, ele terminou falando de caminho. Eu acho que, sobretudo na juventude, a gente tem um idealismo muito grande. Então, a gente coloca Expectativas, né? sempre muito altas. É uma régua alta. Então, a gente quer transformar tudo e tal. Só que a gente vai entendendo que quando você começa, não é muito bem assim. Na hora que você coloca os pezinhos no chão... É igual que eu quero fazer 18 anos. Você fez 18 anos e fala, nossa, se eu soubesse, eu não queria ter feito. Então, eu acho que esse momento que a gente começa a colocar o pezinho no chão, ver as nossas dificuldades, ir para a tarefa, entender o processo, o trabalho, a gente também vai se tornando mais humano e compreensível em relação aos outros. Porque a gente tem os desafios intergeracionais, por exemplo, hoje, atualmente, que são uma questão, tipo assim, dificuldade dos jovens entenderem os adultos, dos adultos 50 mais, terceira idade, entenderem os jovens. Então, às vezes fica esse campo. E eu acho que um dos pontos relevantes, não falando da dificuldade intergeracional de quem 30 mais, né? Porque aí eu não tô com 27, então não teria propriedade. Deixa esse assunto pra lá. Isso, aí vocês falariam assim, quais são as dificuldades de vocês entenderem os jovens, mas falando às vezes das nossas mesmo, porque a gente tem as idealizações, o jeito que a gente gostaria que fosse a família, o jeito que a gente gostaria que fosse a escola, o jeito que a gente gostaria que fosse a administração pública. Mundo de regeneração. Você tá no outro, viu? Isso. E aí, quando a gente vai para esse campo da vivência, vai estagiando nesses diversos setores de ação, a gente vai colocando o pezinho no chão, vendo que a gente tem limitação, que a gente não dá conta de fazer tudo, que às vezes o que a gente gostaria, nós não damos conta de sustentar. Então, a gente vai se dando conta de um monte de coisa. E aí me veio uma passagem ao coração, que eu acho que ela é muito forte, assim, para isso, e remete de novo à mesa, porque teve um instante da Santa Ceia que Jesus decide lavar os pés. E é um contexto assim muito expressivo, porque o que gerou a necessidade de Jesus lavar os pés? No Boa Nova, o Bebeto vai contar que o pessoal estava discutindo quem era o maior. Gente, pensa no absurdo. Na presença de Jesus. Aquela humildade toda. Cara lá na mesa. Humildade padrão, o quê? Porque assim, sabor, humildade. De tipo assim, não, quem que é o maior da gente, né? E aí, no meio de Jesus, e Jesus só escutando. Aí um falava uma coisa, outro falava outra, aquela coisa, aquele assunto. E aí o Cristo toma a forma de um servo e começa a lavar os pés deles.
é de um Tipo, constrangimento. toma distraído. De tipo assim. Podia ficar sem essa. Não, vocês estão viajando. O que é isso, né? Aí Jesus toma do lavar os pés, que era uma coisa que o servo fazia, né, nas casas assim mais requintadas. Aí tinha a pessoinha que você entrava, né, e ela lavava os pés. Por quê? Porque onde você caminha, naquela época não tinha Poeira, um né? asfalto, você tinha muita poeira. Então imaginemos que os pés sujavam. Os pés guardam as marcas das estradas pelas quais a gente anda. Se o orgulho e a vaidade subiu na cabeça, Jesus levou cada um a pensar nas estradas que cada um estava percorrendo. E ele fez questão de lavar os pés, para que a gente lembrasse das nossas bases, das nossas raízes, das nossas dificuldades, daquilo que a gente ainda está tentando, está aprendendo. E é muito bonito porque ele diz assim, olha, vocês me chamam de mestre. Eu sou. E como mestre, eu lavei os vossos pés. E eu vos peço que laveis os pés uns dos outros. Eu acho que essa noção da gente entender por onde os outros têm caminhado e a gente oferecer recursos para limpar, para renovar, é tão importante. A gente ter espaços de amizade que a gente possa falar dos nossos calos, dos espinhos por onde a gente passou, dos lugares sujos por onde a gente já andou. É tão bom quando a gente tem alguém do lado que não se incomoda, fala assim, olha, eu tô vendo que hoje você não tá bem, né? Tá tudo certo, tá difícil, tô presente, tô aqui, né? Isso vai trazendo uma noção de aconchego, porque assim, imagina a catingueira, o chulé dos discípulos. Você... Aprofundando um pouquinho, né, doutor? Entendendo o contexto. Entendendo o contexto. Porque parece, nossa, Jesus foi lá e o pessoal usava tênis pé e tal. Nada, você tá doido. Você é o Cristo, você estava colaborando na formação do planeta, esperou 4 bilhões de anos para você, de repente, lavar os pés fedorentos de outra pessoa. É, muita humildade. E na presença de corações que estavam discutindo quem era o maior. E aí Jesus fala assim, olha, aquele que quiser ser o maior, que seja não o menor. Porque a questão não é a gente querer se diminuir em si, mas é a gente ser o servo de todos. Porque com a grandeza que a gente já conquistou, a gente pode se colocar à disposição de outros corações. Para a gente estar partilhando daquilo que é mais difícil. Porque é constrangedor alguém lavar seu pé quando está sujo. Você expor sua fragilidade, sua dificuldade, como o irmãozão estava comentando, e o amigãozão também. É difícil, mas é importante. É o espírito do evangelho. É aquilo que Jesus deixou por último, mais importante. Falou assim, ó, isso aqui não pode esquecer. Isso aqui é regra básica. Porque você não precisa tentar sustentar uma régua lá em cima. Não é preocupação de quem é o maior. A questão é você ser humano diante do outro. Isso é... Olho no olho, né? Isso. Na mesma altura. É bacana. Voltando um pouquinho, que eu tinha que deixar o Vitor Hugo falar, senão ele explodir. Mas lembrei da questão que você falou dos amigos, né? Já falando, como a gente está falando aqui do Evangelho com os amigos. Depois eu tenho uma pergunta do Evangelho com os amigos. Mas é importante porque nessa passagem que os amigos levam o paralítico, se a gente for pegar lá e ver, hora nenhuma o paralítico pediu para ir. Eu acho que muitas vezes a gente percebe isso, que a pessoa às vezes está tão perdida, que é os amigos que querem o bem dele. E às vezes ele está tão desanimado, falando, não, eu não vou, nós vamos levar você na maca, mas você vai. Aí chega lá diante da multidão e fala assim, como é que nós vamos fazer? E parte a ideia de um amigo, não, nós vamos destelhar e vamos descer ele pelo telhado. Né? Eu acho que muitas vezes as pessoas, os nossos amigos, se encontram nessa situação de sem norte. Ah, não vou, não quero, né? Só para interromper, não só os amigos, aquelas pessoas, né? Generalizando, dentro da nossa seara de trabalho, é muito mais aqueles que não são nossos amigos que estão perdidos e cabe-nos trazê-los da forma como a gente consegue. E a outra parcela de bem recebê-los.
Sim. né? Dentro de uma casa espírita. Complementando, só para... Né? Aí eu vejo muito assim, às vezes a pessoa tá tão perdida que ela não quer. Ela não Exato. quer e a gente fica tentando levar, levar. E muitas vezes você leva, ela tem a cura que ela procura, mas volta ao erro novamente. A gente peleja de novo, leva de novo. E eu vejo muitas vezes uma dificuldade de aceitação Sim. nesse amigo, às vezes, né? Ela se vitimiza, mesmo que você mostre o evangelho, mostre o caminho, mesmo que ela tenha, às vezes, um sinal, alguma coisa muito clara, né? A gente fala assim, meu Deus, mas tá claro o negócio, não é possível, né? E ela volta e se perde várias vezes, né? Nosso caminho é sempre ir, buscar e tentar levar. Numa visão médica, por exemplo, eu tenho experiências próprias com isso de falar, meu Deus, depois de tudo que aconteceu com essa pessoa, ela ainda insiste em não acreditar, e não querer, né? Existe esse processo de... Já aconteceu com vocês, assim, uma experiência parecida de, nossa, aquele amigo se perdeu e eu fiz de tudo para ele, mas não deu certo. Alguém tem uma experiência assim? O Pedro mesmo a gente demorou muito pra resgatar. Mas Deu agora trabalho? Deu uma Deu? Deu trabalho? Deu uma dificuldade danada com o Pedro. A gente tá tentando aí. Tá querendo ir embora. Não, tô brincando. O Pedro tá junto com a gente. A gente tá se resgatando junto Pedro, aqui. sem embora, você vai tocar uma música pra nós. Vai, também. É isso aí. A gente tá se resgatando junto. Mas eu acho que é muito comum, né? Assim, e aí particularmente, eu acho que para além da questão pessoal, acho que profissionalmente eu aprendo, eu tenho uma lição disso todo dia, né? Como psiquiatra, assim. E eu tenho aprendido que, nesses anos, assim, que a gente não cura ninguém, né? A cura é sempre uma autocura, né? É sempre um movimento do outro. Eu acho que o nosso papel é de deixar as portas abertas, né? De estar do lado, né? De compreender, né? E essa palavra é interessante, né? Porque compreender a gente pode entender como prender com, né? Se a gente for pensar na etimologia da palavra, né? A gente estar preso com o outro, não no sentido negativo, mas de estar conectado, de estar junto, né? De permitir estar ali na presença do outro, né? Preso, lá, com um laço, né? É aquela Com o coisa outro. que a gente comentou aqui no início né? Do Fraternidade Sim, na Azul, você sim. está ali Junto. Então, acho que às vezes a gente vai fazer esse movimento, mas a escolha é sempre do outro. E aí eu acho que tem também um exercício difícil, às vezes, que é da gente desistir. E aí eu falo essa palavra, você fala, desistir, mas não pode desistir. Mas não é desistir do outro, é desistir da ideia de que a gente pode mudar o outro. É desistir da ideia de que a gente vai fazer o movimento que é do outro. É desistir da ideia que a gente tem poder para isso. Quando a gente desiste desse lugar, a gente sai desse lugar de eu vou mudar, eu vou fazer, pro lugar de que eu tô aqui junto, eu vou continuar aqui te chamando, eu vou te convidando porque eu te amo, porque eu quero o seu bem, porque eu acredito em você, sei que você é capaz. E eu vou estar aqui do seu lado nessa caminhada, mas o movimento vai ser seu. E aí a gente sai desse lugar que às vezes a gente fala assim, nossa, fiz tanta coisa, é o mesmo da história do prato de comida, né? Poxa, fiz a comida aqui toda, agora que você não quer, tá tudo bem, né? Meu papel é dar a comida. Se você vai comer a comida ou não a comida, não é meu papel e nem meu papel ficar mal com isso. Mas é um exercício difícil que a gente vai fazendo, né? Mas eu acho que a nosso lugar de quem tá oferecendo é também de ir trabalhando um pouco essa questão assim interna. Bacana. Tarará. Vai. Nossa, dessa vez eu não vou me esperar muito, sabe? Não, Essa foi pra você. Que eu sabia que tava lá no seu coraçãozinho. mas é porque aí eu penso muito, a minha mente vai borbulhando, as passagens do evangelho vai vindo, eu fico empolgado. Desculpa, gente. Não. Mas Desculpa, porque nós temos que pedir borbulhe mais. Mas Jesus faz questão de garantir na mesa dele o traidor. Isso é uma coisa assim que me quebra. Porque desde o início, ele olha para Judas, desde o momento que o Judas começou a coletar lá as moedinhas, né? Falou assim, gente, aqui é o QR Code, faz o Pix aí e tal, a gente vai começar a fazer aqui um fundozinho pra gente viajar e tal, né? Já sabia. Jesus olha Não para escolheu ele ele. pra ser o guardião da bolsa, não foi à toa, né? Jesus alerta, olha. Você tem certeza? A bolsa é Você tá pequena. certo disso? Queira Deus que você não sucumba ao peso dela.
Então, ali já tem um alerta tão grande assim. E diante de toda a trajetória, de todos aqueles 3 anos de convivência, ele não tinha passado despercebido. Quando vai acontecer o processo de encerramento ali da missão e tal, Jesus faz questão de apontar, falar assim, olha, o traidor está comigo na mesa e ele vai colocar a mão no prato comigo. Ou seja, é alguém que está pertinho. Só que o fato de ele ter identificado, ter visto, não fez ele desistir do Judas em si. Sim. Mas Jesus tinha muito... Dava umas pinceladinhas pra ele, Isso. ó, tô falando com você, acorda, isso. né? De tipo assim, olha, eu tô vendo o que tá acontecendo. Jesus não foi ingênuo, não tava agindo de forma precipitada. E aí o Marquinhos falou dessa questão da gente desistir desse desejo de mudar o outro. Chega um determinado momento que Jesus fala para Judas, ó, vai e faze-te sem demora. O que você veio fazer? Ou seja, eu entendo que você ainda vai ter caminhos, vai buscar questões, ok, né? Você está num processo. O Cristo respeitava muito. Olha a compreensão aí. Olha a compreensão. Olha Mas não... E aí, quando o Judas vai vir, né? Porque aí ele sai da mesa, vai lá até o sumo sacerdote, faz a negociação e na volta ele já volta com os soldados. E aí, quando ele volta com os soldados... O Judas tinha a missão de dar um beijinho no rosto de Jesus. O Cristo olha para ele e pergunta, amigo, a que viestes? Então ele disse assim, olha, você está tendo uma postura de traidor, mas a forma com que eu te vejo é como amigo. Jesus não desistiu. E Até o último minuto ele falou, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Porque naquele instante ainda dava. Imagina, gente do céu, pensa no plot twist do evangelho se o Judas dá um beijinho no Pedro. Pensa. Pensa na barbaridade. Pensa no problema. No problema que aquele trem ia dar. O Pedro... Tinha sem Jesus mesmo. E aí ele vai... Mas o fato de garantir o traidor era uma lição sublime. Jesus não colocou só gente que ia fazer o melhor para ele, perto dele. E às vezes a gente só quer ter perto da gente quem não vai dar nenhum problema pra gente. Quem concorda e tudo mais. Essa passagem aí faz igual aquele meme que tá rolando na internet, né? Que fala assim... será eu, mestre? Será eu, mestre? Acho que Jesus nota assim, não é você não. Sou eu. Só um minutinho, gente. Alô? Oi? Olha. Não, eles vão voltar assim. Vamos conversar aqui. Fabiano, tô recebendo um telefonema aqui agora, o pessoal querendo que eles voltem aqui. O que eu respondo aqui, hein? O que eu respondo aqui? Fala que eles são muito amigos e agora é amigos nossos também, eles vão voltar. Ó, eles falaram que vão voltar. Viu? Hein? Vamos combinar aqui a data. Gostaram? Beleza. Pronto. Meus amigos, está chegando realmente o final dessa nossa Odisseia. bate-papo realmente muito bom. E eu queria, sim, deixar realmente um convite para vocês, para nós fazermos não mais uma vez, quem sabe, unindo as forças. Vocês moram tão pertinho. Dá do lado, né? Do lado. Porque, de repente, vai para Belo Horizonte ou por aqui. E aí? Né? O que vocês acham da ideia? Ao vivo e a cores esse convite. Porque aí bom. não tem... Tá gravando aí? Tá, né? Fazer um evangelho dos amigos aqui, hein? Nessa hora o Vitor Hugo passou o microfone pros lados, né? Você viu, nessa hora ele passou pros lados, você viu, É né? porque se vocês resolverem que sim, eu tô dentro. Pronto, tá resolvido. Já temos um É irmãozão mesmo, é irmãozão. Tá resolvido. mesmo. Nó. Eu não perco a oportunidade de estar junto. Cara, foi Que muito bom ver esse bate-papo nosso aqui. Muito descontraído. Muito a cara da juventude. É o que eu falei, se deixar fica o dia inteiro, não Ah, viu? vai, Ficaria papo vai. Fica o dia Ficaria, mas inteiro. sabe que eles têm compromisso, Sim, né? claro. Eles já vão ainda para Vitor Hugo vai ver a mamãe. Tá. E, enfim, o Marcos veio de São Paulo, o Vitor Hugo veio de Juiz de Fora e o Pedro resgala aqui de Belo Horizonte. E assim, eu particularmente estou muito agradecido, tenho certeza que o meu parça também aqui. Também. E a gente tinha certeza que esse bate-papo ia ser no nível que foi e acredito muito que possa chegar nos corações de muitas pessoas
essa descontração toda, essa profundidade, né, desse bate-papo aqui, que particularmente eu fiquei muito feliz, primeiramente por vocês terem aceito o convite e o resultado desse convite. E eu queria deixar o espaço aberto aqui para eles também falarem lá da página deles. Mas espera aí, antes de fechar, vai cantar uma música, né? Vai. Lembrando, né? Eu queria mandar aqui também um abraço para aproveitar que já que o Pedro falou, para o Rubens e para a Divina, por ter aberto o espaço para esse trabalho tão bonito, né, que é levar o evangelho para dentro do lar. É o que eu ia falar, né, um pouquinho. O importante da gente abrir o espaço na casa da pessoa, dela poder receber o evangelho do jeito que a gente está falando aqui, dentro da casa dela, né? Abrir o seu celular, a sua televisão, para que o evangelho possa entrar, como diz, de bandeja, né? Dentro da casa. Então, se alguém quiser falar um pouquinho do projeto, qual o canal, já falaram do projeto, mas assim, onde que acessa a página, é no Instagram, que dia que é direitinho, o horário que vocês fazem o programa, pode ficar à vontade. Fala aí, Pedro. Massa. A gente tem o Instagram, @soisamigos. Lá a gente coloca alguns cortes do Evangelho com Amigos e tem as informações lá também. Ótimo. Tem o grupo do Minutos com Jesus, que é um áudio todos os dias a respeito de alguma obra espírita, né? A gente faz a leitura e a reflexão. Tá lá todos os dias. Ele também tem o Spotify, né? Então, bacana. quem quiser ir acompanhando, escutar em qualquer lugar aí, às vezes é mais fácil do que pelo próprio grupo do WhatsApp. Tem o Spotify também. E o Evangelho com Amigos, todo domingo às 9 horas, pelo canal da Web Rádio Fraternidade. E da Rai TV, né? A gente conseguiu, né, uma parceria também com o pessoal da Rede Amigo Espírita. Bacana. E aí eles estão transmitindo junto com a Web Rádio Fraternidade o programa do Evangelho com Amigos. E alguns projetos aí por vir, que inclusive, Gonzão, eu quero pegar uma gravação ali que você falou uma coisa bacana que dá pra pôr num roteirinho aí, viu? Dá pra pôr num roteirinho aí, viu? Tá vendo? Fica no ar aí. E tem sua live também, né? Ah, tá, assim. Tem um momento de oração que eu faço semanal, né? Não tem um dia fixo, porque a rotina é um pouco incerta, assim. Mas fica gravado lá, Isso, né? mas fica gravado. Eu sempre posto um dia antes, que eu vou fazer no outro dia de manhã. Mais ou menos 6h30 da manhã. Que, assim, é interessante isso, porque eu gosto de falar lá que é uma frase, um bordão. Lembrem do que foi dito, mas não por mim, mas por Jesus. Não por mim, mas por Jesus. E lembrem de vocês. Porque quando surgiu a ideia de fazer esse momento de oração, inicialmente foi para fazer uma vibração para uns colegas que estavam indo para as provas de residência, né? Um momento tenso e angustiante aí na vida né, da área médica. E aí eu falei assim, não, vou fazer uma semana aí de live pra gente orar mesmo. Pra ver se consegue acalmar e com mais tranquilidade para as provas. E acabou que eu gostei muito e senti no coração, assim, uma coisa que eu sinto que falta, assim, né? Falando por mim, eu queria compartilhar isso com todo mundo. Poxa, tem dia que eu acordo e eu esqueço de que eu tenho que fazer, assim, de proposta de vida. Aí eu toco o dia no automático, que eu falo assim, eu preciso de alguma coisa para me lembrar. E aí surgiu, né? Eu lembre do que foi dito por Jesus e lembrem de vocês. Porque quando a gente contribui da melhor forma para nós, a gente contribui para o mundo como um todo. Radia, né? Vamos lá, toca uma música para nós. Depois você encerra. Encerra, Perfeito. Não queria encerrar, não, mas... Pedro Resgala. Tem regala, regalha. Como é que eu ponho o microfone aqui? Tá, ele é dinâmico, pode tocar. Ele é dinâmico, ele capta tudo aí. Ah, então ótimo. Essa canção é do Hércules Mota. Chama Há uma Luz em Nós. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. Há o amor em nós se revelará.
despertará. Não há como a gente negar. Cairá o véu do rancor, da tristeza e da dor. O vento levará as palavras em vão que turvam a nossa visão. Haverá um lume de paz e as guerras nunca mais mancharão nossos sonhos com o sangue do irmão, delírios da nossa ilusão. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. Há o amor em nós, se revelará. Dorme, mas despertará. Não há como a gente negar. Saberemos caminhar bem mais simples nos tornar. Um sorriso de flor da criança em botão, regando o jardim da razão. Se ouvir a voz da canção penetrando o coração, e os homens então viverão o valor de tudo que o mestre ensinou. Linda, né? Lindo. Maravilhosa. Eu não vou nem falar demais pra gente ficar com essa vibração aqui. O pessoal de casa também. Só quero agradecer ao Marcos mais uma vez, ao Vitor, ao Pedro pela linda canção. Esperando vocês aqui de novo. E até o próximo Despertar Podcast. Que possa chegar aí quentinho no coração de vocês esse episódio tão lindo. Fiquem com Deus.